Olá a todos! Alguns dias atrás lançamos um vídeo sobre os seres que existiram em nosso planeta antes dos dinossauros e recebemos muitas avaliações positivas. Devoniano, Carbonífero, Siluriano e Permiano. Parece que muitos de vocês ficaram interessados em saber como eram esses períodos. Este é um canal que corresponde aos pedidos dos espectadores. Dessa vez vamos voltar no tempo e lhes dar uma pequena experiência do que foi o período Devoniano. Estão preparados? Então vamos embarcar em nossa máquina do tempo. O planeta há centenas de milhões de anos atrás. A máquina do tempo que irá nos levar para um passado muito distante já está pronta para decolar. Coloquem suas máscaras de oxigênio. No Devoniano, a atmosfera do planeta é muito diferente daquela que estamos acostumados. Enquanto que, por um lado, a concentração de oxigênio era baixa, com cerca de 16 a 17%, o dióxido de carbono estava por volta dos 6%, muito mais alta do que hoje em dia. Seria extremamente perigoso para uma pessoa moderna respirar nesse ambiente. Vocês estão prontos? Então vamos começar. O Devoniano durou aproximadamente de 419 milhões de anos a 358 milhões de anos atrás. Antes dele tínhamos o Siluriano e depois dele surgiu-se o Carbonífero. Nessa era, ainda não vão aparecer animais pré-históricos como os dinossauros ou outros seres muito conhecidos. Mas não se preocupem, garantimos que vocês não vão ficar entediados. Vamos começar bem longe pela visão do espaço. Olhem através das janelas de nossa nave. Essa esfera girando abaixo, toda colorida de amarelo, azul e verde, é a nossa estrela-mãe, o planeta Terra. Perceberam que não há geleiras brancas? No Devoniano, o clima era tropical em praticamente qualquer lugar da superfície terrestre. Mesmo nos polos ou ao longo da linha do Equador, a temperatura média anual media entre 20 a 30 graus Celsius. Pelo menos não havia perigo de morrer congelado, não é? Mas antes de irmos para a superfície terrestre, vamos dar uma volta no planeta e observá-lo melhor. Vocês conseguem ver um gigante continente ocupando quase todo o hemisfério sul? Esse é o supercontinente Gondwana. Esse supercontinente foi formado durante o Ediacarano e o Cambriano, há cerca de 550 milhões de anos atrás. O continente um pouco menor ao longo da linha do Equador é o supercontinente Euramérica, e é formado pelos continentes Laurência e Báltica. As pequenas terras flutuando ao lado são os continentes Sibéria, Cazaquistânia e China. Milhões de anos depois, no início do período Carbonífero, esses continentes começaram a se deslocar e se juntaram em um único local. E finalmente, rodeado pelo gigante oceano Pantalassa, se formou o supercontinente Pangeia. Mas não vamos nos apressar tanto assim. O Reino dos Mares. Apertem seus cintos, vamos começar o pouso. Vamos deixar o ambiente terrestre para depois e começar pelo mar. E o melhor local para isso é provavelmente o mar raso e quente localizado na costa do continente Euramérica, logo abaixo da linha do Equador. Mas é estritamente proibido alimentar os animais aqui, já que eles ainda não são capazes de digerir os alimentos modernos. Vamos descer até o fundo do mar. Vejam, uma maravilhosa floresta de corais se estende. Somente uma quantidade de corais muito menor do que essa ainda existem em nosso tempo. Já esses galhos não são de alguma árvore que nasceu dentro do mar. São, na verdade, de um ser classificado como Ederelídeos. Ou seja, você não pode acreditar, mas esses seres não são plantas, e sim animais. Semelhante a poríferas, esse ser vivia em colônias, mas já no Carbonífero são completamente extintos. Esse é um arrecife muito parecido com um recife de corais. Os recifes do Devoniano não eram formados por corais, mas sim de cianobactérias ou de estromatoporoides, cuja origem são as poríferas. O grande esforço pela sobrevivência desses seres durou por cerca de milhões de anos. Vejam, uma criatura gigante está se arrastando na frente do recife. Esse monstro de 2,5 metros de comprimento é um dos maiores destaques entre os artrópodes do Devoniano, o gigante escorpião marinho Jaekelopterus renaniae.
Essa criatura é um parente distante do Pterigotos, um outro monstro muito temido pelos trilobitas e peixes primitivos do Siluriano. Falando em peixes, vocês notaram a quantidade numerosa deles? Mas isso não é nenhum mistério. O Devoniano também é chamado de a Era dos Peixes. Os peixes primitivos que apareceram no Cambriano e que não possuíam mandíbulas ainda eram a grande maioria, mas já começavam a aparecer os primeiros sinais de uma mudança para peixes com mandíbulas e mais evoluídos. Esse ser que se parece com uma enguia bizarra é um peixe sem mandíbula chamado Pituriáspida. Entre os ostrocodermos que prosperaram no Ordoviciano, ele foi uma das espécies que sobreviveu por mais tempo. Esse peixe de 2 metros de comprimento é o parente distante dos tubarões modernos, o Cladocelache. No Devoniano existiam muitos peixes gigantes que faziam qualquer pescador feliz. Um exemplo é aquele gigante nadando elegantemente lá no fundo. Esse peixe é da ordem dos risódoos e chega a medir mais de 7 metros. Olha, ali também podemos ver um Dunkleosteus. Esperem um pouco, parece que ele está vindo para cá. O Dunkleosteus é um placodermo, uma espécie de peixe que já foi chamado também de ostracodermos. No Devoniano, eles eram os verdadeiros reis dos mares. Quem teria coragem de enfrentar um gigante envolto em uma armadura com 6 metros de comprimento e cerca de 1 tonelada de peso? Provavelmente nem mesmo um humano, né? Isso quer dizer que é melhor irmos nos retirando. Se por acidente formos engolidos por um Dunkleosteus, os cientistas da posteridade irão ficar extremamente confusos, sem entender por que há vestígios de alguns Homo sapiens modernos no Devoniano. Então vamos nos despedir dos caçadores dos mares e vamos observar o solo e as florestas mais antigas do planeta. Floresta de Pteridofitas. Ufa, parece que conseguimos escapar. Nem o Dunkleosteus pode nos seguir até aqui. No início do Devoniano, o solo terrestre estava completamente desolado, mas aos poucos a vida foi cobrindo todo o planeta. Acredita-se que a primeira floresta surgiu ao norte do continente Euramérica, mas ela estava mais para um imenso pântano tropical do que para uma floresta. Mas ainda assim, com o passar do tempo, as plantas foram se reproduzindo com grande rapidez, dando origem a diversas novas espécies. Esse fenômeno é conhecido como explosão devoniana, fazendo uma analogia à explosão cambriana. Fiquem à vontade para sair e explorar a floresta, mas tomem muito cuidado. Vocês percebem que essa planta não possui flores ou frutos? As angiospermas que nós estamos familiarizados só vão surgir há muito tempo depois. O que vocês estão vendo são, na sua maioria, pteridofitas, cavalinhas e licopódios. Essas plantas se reproduzem principalmente por esporos, e por isso há uma grande quantidade deles no ar. Enquanto isso, pequenos insetos e outros artrópodes se rastejam e voam para lá e para cá entre as plantas. A aparência deles não muda muito dos insetos atuais. Miriapodas gigantes com 2 metros de comprimento com autopleura só surgiram no Carbonífero, então não há razão para temer. A propósito, onde foram os animais superiores? Não é possível que eles não existem, não é? Mas como vocês podem ver, aparentemente existiam pouquíssimos. Aqui nessa floresta não existem pássaros cantando ou lobos uivando. Ainda é muito cedo para isso. Uma vez que nem os répteis existem, você também não vai se deparar com uma cobra passando entre seus pés. Para começar, a repentina reprodução e evolução dessas plantas está relacionada com o fato de não haver nenhum grande animal que se alimentasse delas. Diferente do mundo do mar, no ambiente terrestre do Devoniano quase não haviam inimigos naturais. Mas ainda assim, temos algumas histórias interessantes no mundo animal para lhes apresentar. Vamos nos aproximar daquele rio que desce direto para o mar. Vocês conseguem ver um estranho ser de 1,5 metros batendo suas pequenas patas na parte mais rasa do rio? Esse é o Ichthyostega, uma das espécies mais antigas de anfíbios. E provavelmente o primeiro cordado a realizar a façanha de avançar para o ambiente terrestre. Mas sua ligação com o ambiente aquático ainda não era forte, sendo muito mais dependente da água do que um sapo atual. Seus membros praticamente não serviam para nada em ambiente terrestre, servindo principalmente como nadadeiras dentro da água. Mesmo assim, além de guelras, eles já possuíam pulmões. Os descendentes mais distantes do Ichthyostega finalmente iriam cortar completamente suas ligações com o mar que lhes deu à luz,
e avançariam de vez para o ambiente terrestre. Mas esse já é um outro assunto. E assim termina nossa viagem para o Devoniano. Então vamos voltar para a era atual. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Fiquem à vontade para tirar uma foto com Ishit Ostega. Mas tomem cuidado, os dentes dele não são de enfeite. A propósito, esse mundo que vocês presenciaram hoje logo irá desaparecer sem deixar vestígios. Após a extinção do Devoniano e passando por uma nova era chamada Carbonífero, o planeta irá se transformar em um mundo totalmente diferente. Sobre isso, podemos apresentar em nossa próxima jornada. Se esse vídeo receber uma boa avaliação, vamos preparar a segunda parte. Não importa se for somente o seu like ou um comentário pedindo a segunda parte. Se você ficou curioso para saber a continuação, não deixe de avaliar. É hora de nos despedir. Vamos trazer muito mais episódios interessantíssimos, então não deixe de nos visitar. Nos vemos na próxima e até mais!